A mediunidade, ela é uma força que é canalizada para um intercâmbio entre duas esferas, que é daqui nessa dimensão e o astral. Importa considerar que existem dimensões de vida que, pela própria realidade em que ela está, eu não vejo e não ouço o que acontece nessa dimensão, mas ela existe, ela está ali. Daí que, quando se pega Marte, o estudo que foi feito até hoje em Marte não detectou vida pela aparelhagem disponível, pelo pente fino que existe para esse detecto, mas já houve relato de vida ali, de sociedade, de outra dimensão. Em Júpiter, Símile, sociedade mais desenvolvida, avançada do que essa que se conhece aqui, nessa orbe, e cuja dimensão é inacessível ao meu percepcional, ao meu crivo. Daí que, pela a minha mediunidade, eu posso intercambiar no astral em relação a um espírito que esteja em outro mundo, em outra dimensão. Haja visto que o intercâmbio no astral é constante, seja numa outra dimensão para uma dimensão simples, seja entre dimensões diferentes, seja entre realidade completamente distinta. A intercomunicação, ela acontece ininterrupta e acaba que esse conecto acontece de uma dimensão para outra, constante, cujo bússola é a afinidade moral. E quando se fala de um espírito que é inferior e que precisa ser trazido para receber atendimento, daí ele é trago pelo benfeitor, mesmo estando numa realidade umbral, ele é trago para incorporar no médium, para receber o atendimento que ele precisa, ou mesmo para ouvir aquela palestra edificante, para receber aquele passe à distância, para que no caso é o tratamento do passe, para ser beneficiado com aquela vibração, com aquela direção e com o recambio que acontece a partir disso, para o hospital no astral adequado à situação desse espírito, que é levado para tratamento a partir dali. Daí, o espírito que está numa condição sofredora, ele pode ser constrangido
a manifestar para receber o atendimento que ele precisa. E ele pode, ainda endurecido e avesso àquela ajuda, permanecer, caso não seja levado compulsório para o atendimento, permanecer naquela condição que ele está, e aí ele se conecta naturalmente com quem está na mesma faixa, com quem vibra na mesma energia dele, que forma agrupamento. Por isso que a mediunidade ela é do maior valor e quilate para atender o outro. Porque é através dela que flui do Cristo o auxílio para o outro, seja num atendimento, numa palavra, num acolhimento, na diversa forma que existe e diverso dom que se é chamado a colocar a serviço desse intercâmbio, desse auxílio, e que precisa estar limpo para que flua essa água, sem obliteração, impedimento de maior monta. Porque existe uma influxação que vem do benfeitor, passa por mim para alcançar um objetivo. Por isso eu tenho que vibrar na simplicidade, na pureza, na dignidade, para que eu consiga facilitar esse movimento. Haja visto que a lei de afinidade ela é irrevogável e ela acontece a todo momento. O que eu me permito pensar, imaginar, sentir, vai dizer de onde eu estou e com quem eu estou, vai responder por isso no meu processo e do que eu crio em termos de realidade, de vibração, de ação e de movimento. Daí que é preciso ter cautela para evitar a perturbação, o chumalhaço, a desordem, que agita indevidamente a vibração, que abre para uma conexão perigosa, desnecessária, que paralisa o meu movimento mediúnico. Haja visto que eu vou responder a confiança mediúnica que foi depositada em mim. E preciso fazer isso amanhã 1000 por 1. Em termos de fruto, de resultado, de ensancha, de aperfeiçoamento.
de estudo e de melhoria moral. Daí que, quando eu me coloco para um trabalho do bem, eu sou a primeira a necessitar daquele movimento, da minha fidelidade a ele. Eu sou a primeira que recebo aquela vibração benéfica. E a primeira a necessitar de ser fiel àquele movimento, aquela lapidação, aquele talhe que me diamantiza, que me capacita. Porque sempre é um tesouro em vaso de barro. Vaso de barro diz a minha fraqueza, da minha vulnerabilidade, da minha cegueira, da minha deficiência moral, do meu egoísmo, da minha arrogância. Mas o tesouro é a ação do Cristo que, sabedor da minha necessidade de segui-lo, usa desse vaso de barro para agir. Por isso eu preciso manter essa conexão com essa luz, pelo meu esforço. Haja visto que a todo momento eu crio alguma coisa. A criação, ela é inerente à nossa realidade. A todo momento eu crio uma palavra, um pensamento, mesmo quando parece que eu estou reproduzindo e que o outro falou, que o outro fez, eu estou numa criação constante que cabe a mim fermentar e sulcar e irradiar na luz do Cristo. Eu emito matéria mental, eu emito a minha aura, que diz da conexão que eu estabeleço, e permite, e mantém, e me aprazo nela. E é cômodo para mim permanecer naquela realidade. Daí que, se eu perturbo o outro, se eu menoscabo essa oportunidade, essa lide, essa liça, se eu baixo a guarda e deixo a erva daninha crescer em mim, o meu joio afogar o meu trigo, ter a voz final, ter a última palavra, ter a vibração que permaneça naquilo que eu faço, onde eu vou. Se eu permito que o desânimo tenha o veredito no meu movimento, cansaço, indisposição, se eu entrego o ponto, chuto o balde, viro o copo de leite, eu acabo dando abertura para que esse dom, essa semente que eu recebi, ela esmoreça e
vem a fragmentar, a se desestabilizar e perde a capacidade de produzir fruto. Daí que isso é de suma importância no movimento daquele que caminha e deseja ambientar no seu movimento refletir o consolo, a esperança, o perdão, a paz, que me leva a me baluartizar como sustentáculo de onde eu estou e a defraudar essa vela ao sabor desse mar, da dedicação, do empenho e do suor e sangue daquilo a que eu me propus.